Olá! Veremos no episódio de hoje sobre os rituais fúnebres que aconteciam nos povoados missioneiros. Você poderia falar um pouco sobre isso, Antônio? Matilde, os Guarani possuíam uma relação com a morte que foi impactada pela cosmologia cristã. De imediato, ao ingressar na redução, eles tiveram de abandonar, ou pelo menos de não praticar diante dos missionários, os seus rituais fúnebres, necessários para manter a alma de seus antepassados vivas e com as devidas condições para que retornassem ao espaço cósmico de onde teriam provido, ou para que pudessem reencarnar em novos corpos. Sim, tradicionalmente, tanto antigamente como na atualidade, os povos Guarani acreditam na reencarnação da alma. E esse foi e é um assunto importante para os povos Guarani. Tá, mas como eram os costumes fúnebres ancestrais dos Guarani? Os missionários deixaram alguns registros esparsos sobre os costumes fúnebres ancestrais dos Guarani, professora Tilde. O padre Diego de Torres escreveu na Carta Ana de 1614 que um cacique de 90 anos já havia sido levado pelos seus para fora da redução, estando ele à beira da morte, para que ali fosse enterrado à sua maneira antiga, em um cântaro de barro, uma urna de barro dessas que as pessoas chamam erradamente de panelas de bugre. O costume de enterrar os mortos nesses cântaros é referido também pelo padre Montoya. O missionário acrescenta, no entanto, uma explicação para o tipo de tampa que colocavam na urna funerária. Escreveu ele que os Guarani acreditavam que a alma acompanhava o corpo falecido na sepultura, embora separada dele. Por isso é que colocavam como tampa da urna uma espécie de prato, para que ali a alma pudesse ficar melhor acomodada. Já na redução, ele via que, quando os cristãos eram enterrados, uma velhinha tomava sua peneira e, disfarçadamente, a agitava sobre a sepultura como se dali tirasse algo. Na verdade, a alma do falecido, para que não fosse sufocada pela terra. Outro costume guarani ancestral que muito incomodava os missionários era o choro copioso que acontecia nas cerimônias fúnebres, devido ser considerado um exagero na expressão dos sentimentos, principalmente por parte das mulheres idosas. Tais mulheres, nesses momentos, podiam gritar, arranhar-se, arrancar os cabelos, rodar pelo solo, desnudar-se e dar saltos, atirar flechas para o alto e em direção ao sol, conforme registro missionário de 1634. Aliás, os Guarani percebiam a morte muito mais como obra do acaso do que como algo natural. Por fim, outro costume mortuário referido na documentação missionária é o cutipô, que era o hábito das mulheres pular, saltar, jogar-se do alto de alguma estrutura, quando morria algum ente querido, de modo que muitas se machucavam ou até morriam na queda. Certamente, tais rituais eram acompanhados de cantos-dança comandados por seus líderes espirituais. A palavra rapion, registrada por Montoya, significa choro, cantando-se coisa de dor, e indica ser uma espécie de canto misturado com choro. Nas missões foram inseridas orações católicas no lugar desses cantos ancestrais. Mas como passaram a ser os rituais e os sepultamentos assim dentro das missões jesuíticas? Professora Matilde, para caracterizá-los, nos servimos dos relatos de Gonçalo Doblas, que via, mesmo após a expulsão dos jesuítas, a manutenção do costume funerário estabelecido por aqueles missionários desde longa data nos povoados missioneiros. Escreveu Doblas que os sepultamentos de adultos e de crianças eram realizados pela manhã, após o término da missa, ou à tarde, antes ou depois do rosário, a fim de que todos ou a maioria dos habitantes do povoado pudessem assistir.
O caixão com o morto era trazido até o alpendre da igreja. Podia também ser levado até a capela que ficava dentro do cemitério, por parentes ou amigos. O caixão era coberto com pano preto e o morto era embrulhado com tecido de algodão branco, de modo que cobrisse o corpo todo. O padre, acompanhado dos acólitos e músicos, realizava as orações alternadas com música e o corpo seguia para o sepultamento. Poucas vezes eram feitas vigílias e missas cantadas de corpo presente. Gonçalo Doblas ressalta ainda que não via os indígenas preservarem qualquer rito e aquilo que ele considerava superstição anterior à cristianização, embora percebesse que depois da morte da pessoa e enquanto seu corpo permanecia em sua casa e também durante o enterro, algumas indígenas idosas, parentes ou amigos próximos do falecido, choravam com uma espécie de tom, diz ele, rouco e desagradável, misturando algumas palavras de sentimento. Mas isso não era muito comum em todos os que morriam e nem era tão barulhento que merecesse atenção. Sinal de que os ritos ancestrais ainda permaneciam na memória dos indígenas reduzidos. Ele percebeu também que enquanto a terra era jogada sobre o corpo, chegavam algumas mulheres carregando cabaças com água com a qual borrifavam a terra, umedecendo-a. E quando a cova estava completamente cheia, os indígenas colocavam água suficiente em cima até fazer lama e cobriam tudo. Mas ele não via nisso outra coisa senão a intenção de impedir que a terra se movesse levantando poeira. Percebeu também que no topo da sepultura colocavam uma pequena cruz de madeira e uma pequena placa com o nome da pessoa ali sepultada, com o dia, mês e ano de sua morte. Tá, e no presente, os povos Guarani ainda guardam os seus rituais fúnebres ancestrais? Professora Matilde, os estudos realizados pelo etnoarqueólogo Jorge Heremides de Oliveira são elucidativos quanto a isso. Ele traz a resposta à pergunta ao afirmar que os Guarani Kaiowá acreditam que possuem duas almas, uma carnal chamada de Anguê ou Anguere e outra espiritual denominada Nhê. A alma carnal, cujo espectro permanece com o defunto, não deve ser lembrada a miúde ou ter seu túmulo profanado por meio de escavações ou buracos feitos por seres humanos e animais. Se isso acontecer, o Anguê virá à tona e trará más influências à saúde e à convivência social dos membros da comunidade. Tal é o que vimos no episódio dos ossos analisado aqui na série, no momento anterior. Por isso, fazem elaboradas cerimônias rituais visando o conforto tanto do morto quanto dos familiares e da comunidade, das quais tive a oportunidade de participar. Espero que tenhas gostado do assunto tratado nesse episódio. Até o próximo Agudjê VT. Obrigado!